Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês a respeito do término do evento da Tempestade dos Sete Mares, tá? Sobre esses últimos dias agora, a última semana de evento que a gente está tendo. Vou falar também em relação a algumas atualizações que nós tivemos, principalmente em relação ao equipamento do Poderoso Chefão. Alguns de vocês podem não ter notado, mas nós tivemos uma grande mudança, tá? Que eu já tinha feito pedido há muito tempo para o jogo colocar o que eles colocaram e finalmente atenderam. Tá? Mas antes de começar o vídeo eu queria fazer um agradecimento muito especial para vocês, tá? Que são meus inscritos que estão aqui com a gente toda semana. Essa semana aqui a quantidade de vídeos foi bem reduzida porque minha semana foi muito conturbada, bem corrida, e eu acabei não podendo fazer tantos vídeos quanto eu gostaria, tá? Mas eu vou tentar pegar mais firme agora a partir dessa próxima semana e voltar à rotina de vídeos como era antes, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é em relação ao término do evento da Tempestade dos Sete Mares. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está a minha colocação na cidade nesse momento, tanto em relação ao ranking de mortes, quanto em relação aos pontos individuais. Nesse exato momento a gente está em sexto colocado no ranking geral do evento, mas a minha colocação ela vai cair muito porque a gente provavelmente vai ser expulso assim que os portões abrirem, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho também. E o principal, gente, para mim não é o ranking geral, mas sim o ranking da cidade. A minha cidade nesse momento ela está classificada em segundo lugar, mas provavelmente nós vamos cair para terceiro, tá? Porque a nossa cidade ela está sendo trancafiada aqui nos portões e as outras cidades, né, que é essa cidade 908 aqui, ela está chegando com tudo, inclusive ela que está trancando a gente. Então provavelmente nós vamos perder essa segunda colocação também. Mas o que importa para mim é justamente a colocação no ranking da cidade. E esse ranking aqui é praticamente improvável que eu perca, tá? Justamente porque eu tô com mais de 40 mil pontos à frente do sexto colocado, tá? Que é esse carinha aqui. E o que vai tirar a gente, poderia tirar a gente, seria justamente esse cara. Lembrando, os top 5 vão ganhar a recompensa do prefeito automaticamente. E além disso, também nós temos aqui a classificação do ranking de mortes. A minha cidade teve esse carinha aqui, da cidade 597. Ele inclusive está no top 2 global nesse momento, no ranking de pontos, tá? Para quem não sabe como é que vê isso, é só você vir dentro da sua mansão e clicar bem aqui no seu mordomo. E depois você vai vir e clicar para verificar o ranking geral do mapa, no caso de todo o mundo, né? No caso é o ranking geral global. E percebe que é esse carinha aqui. Então a gente teve um grande confronto com ele. Ele é um jogador que no começo estava com mais de 700 milhões de poder, a gente conseguiu tirar muito poder dele, mas infelizmente é impossível competir com um cara desse nível aqui, tá? A gente conseguiu pegar bastante ponto e tudo mais, mas infelizmente não dá para competir de igual para igual. Mas como eu sempre falo para vocês, o individual quase sempre fala mais alto do que o coletivo, e foi o que aconteceu comigo. Então no meu caso, gente, eu consegui praticamente zerar todas as recompensas do mapa, tá? Peguei todos os pontos, tudo que eu podia pegar. Nesse exato momento eu também tô com uma grande quantidade de acelerador de treinamento. Eu devo fazer o treinamento hoje, inclusive, porque é evento aqui na cidade, né? Evento de treinamento de tropas para a semana do CAE, e provavelmente eu vou fazer o treinamento hoje. Eu vou ter que coletar minha farm daqui a pouquinho também. E além disso, eu queria falar com vocês sobre alguns detalhes que vocês têm que se atentar. A primeira coisa é em relação aos portões que vão ser abertos em alguns dias. Tomem bastante cuidado. Esses portões aqui da sua base segura, eles vão ser abertos em 2 dias e 7 horas. Então em 2 dias e 7 horas os portões abrem e as outras cidades que estão trancando vocês aqui, como é o caso da minha, vão poder entrar na sua base segura. E lembrando, se você estiver fora dessa zona rosa aqui, ou fora de alguma das torres da sua cidade, dentro da sua zona segura, você pode e será atacado pelos jogadores das outras cidades. Como por exemplo, todas essas contas que estão aqui, ó, tá vendo? Fora da zona segura, no caso, fora da zona rosa, eles vão poder ser atacados assim que os portões forem abertos. Então a minha indicação é: ou coloque escudo, ou volte para a cidade, ou então venha para a zona rosa, que é essa zona aqui, que você não vai poder ser atacado. Falo rosa, mas essa cor aqui ela vai mudar de acordo com a sua cidade. É esse quadradão gigante aqui, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então quem tiver aqui nesse quadrado gigante não pode ser atacado. Caso contrário, você vai ser zerado assim que os portões forem abertos. E outra coisa muito importante que muitos de vocês aqui esquecem também, tá? Que eu sei, é em relação à troca de recursos por tabela.
tabaco. Gente, se você não fez a troca de recursos ainda, faça o quanto antes, tá? Porque senão você depois não vai conseguir fazer a troca mais depois que o mapa for fechado. No meu caso aqui, a gente já fez a negociação com os recursos todos, então não tem mais preocupação em relação a isso. Então, duas coisas principais: se atentem à questão dos portões, se atentem também em questão dos recursos que você pode pegar de graça, tá? E também se atentem com a batalha do centro, tá? A batalha aqui pelo cofre vulcânico. A batalha começa hoje à noite, no reset do servidor. Então, se a sua cidade vai fazer a luta, se você ainda está competindo para tentar ficar em primeiro lugar, a batalha vai começar hoje à noite. Essa batalha aqui ela vai dar muitos pontos para a sua cidade, se vocês conseguirem ganhar, tá? Então nada está definido ainda, então tem muito jogo pela frente. No nosso caso aqui na minha cidade, a gente já perdeu, então nem estou me esquentando mais com isso agora. Outro detalhe importantíssimo que eu quero passar para vocês também é em relação aos equipamentos do poderoso chefão. Mas Chuck, o que mudou? O que está acontecendo? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que anteriormente, quando você queria, por exemplo, evoluir esse nívelzinho aqui do equipamento, a gente tinha que ficar fazendo as coisas de modo manual. Vocês lembram como era chato? Muita gente, inclusive eu, já tinha pedido para fazer essa alteração. E esse pedido meu, gente, foi há mais de 2 anos. Foi bem no comecinho do jogo, quando eu comecei a jogar, e eu já percebi esse problema e eu falei, ó, tenta colocar isso aqui pra gente, vai ajudar bastante. Ninguém ouviu, mas agora, aparentemente, para ajudar, o jogo foi e colocou isso aqui, que vai melhorar muito a questão da jogabilidade, vai ficar bem mais rápido para você fazer a troca. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Repara que esse equipamento ele está no nível 20. Quando você clicar em restaurar, vai acontecer o que acontecia antes. Todos as suas cartas de comissão e as moedas do poderoso chefão voltam para você de maneira gratuita. Só que agora, quando você vai fazer a evolução, você não precisa ficar clicando em melhorar um por um, manualmente. Basta você escolher o nível que você quer colocar aqui. Claro que você precisa ter a quantidade de cartas de comissão e moedas do poderoso chefão suficiente, né, para chegar no nível que você quer, e depois você seleciona o nível e clica em melhorar. Quando você fizer isso, ele já vai diretamente para o nível que você selecionou. Então isso aqui vai poupar tempo e principalmente sanidade mental, porque isso aqui é um saco para ficar fazendo de modo manual. Então essa foi uma atualização bem acertada que o Mafia-City finalmente colocou pra gente. Então repara que são muitas coisas que tem para vocês se atentarem nesse finalzinho de evento. E a última coisa que eu queria falar com vocês também é em relação ao meu projeto de ouro de 30 dias. Assim que eu conseguir bater 1 milhão, tá faltando pouco mais de 20 mil de ouro pra gente bater essa quantidade. Eu tô com 980 e poucos mil de ouro agora, falta menos de 20 mil, né? Então assim que bater o 1 milhão, eu vou fazer um vídeo especial para isso, mas eu queria dizer o seguinte para vocês: para quem não roda a roleta, saiba que você está perdendo uma grande quantidade de recursos, não só recurso de caixa, metal, bala ou dinheiro. Estou falando de todos os recursos: XP de líder, energia, ouro, que mais que a gente tem lá também? Acelerador. Então assim, é muita coisa que você está deixando de ganhar por falta de girar a roleta. E para quem acha que não foi feito dessa maneira, no meu canal aqui, gente, diariamente eu estou postando shorts para vocês, para mostrar o meu andamento, o meu progresso diário com a roleta. Então, para quem estava acompanhando esse projeto aí, a gente está indo para o 28º dia, 29º na verdade, está quase fechando já os 30 dias, e agora a gente está com quase 1 milhão em menos de 30 dias. Então isso aqui é só um incentivo, uma forma de incentivar vocês, mostrar que é possível. É claro, se você ainda não chegou na Tempestade dos Sete Mares ou então no Critical Rise, para você poder trocar os seus cartões Serena por ficha de roleta, é praticamente impossível você fazer isso daqui, tá? Mas quando você chegar, é uma opção. E para quem fala assim, não compensa, é muito demorado, gente, agora eu posso comprar uma decoração de mansão permanente gratuita, eu posso comprar 3 gatas se eu quiser, no leilão, eu posso comprar tag de nome, a tag de quadro de avatar, enfim, qualquer tag que eu posso comprar agora para poder fazer o conjunto para subir estatísticas também, tá? Então isso aqui é uma fonte muito grande, tá, de estatísticas que você também tem de maneira indireta, porque as pessoas falam, mas a roleta, o que tem a ver estatística com a roleta? A roleta te proporciona comprar coisas que nos eventos não consegue de modo gratuito, você não consegue de modo gratuito, tá? Então para quem não faz o giro da roleta, eu aconselho fortemente a começar, porque vai te ajudar bastante, beleza? Então galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e por favor, não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para
não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? E uma última coisa, quem quiser fazer parte do meu grupo lá no Facebook, o link vai estar na descrição desse vídeo também, assim como nos demais. O grupo ele é privado, mas ele é praticamente aberto, né? Basta você fazer a solicitação que o convite ele é aceito automaticamente, tá? Então quem quiser é só clicar na descrição, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!